Você já parou para ouvir o seu coração? Não estou falando de colocar a mão no peito durante um momento emocionante. Não estou falando daquele aperto que você sente quando alguém que você ama entra em um quarto. Estou falando de deitar na escuridão total, sozinho, em silêncio absoluto, e ouvir. Tum-tum. Tum-tum. Agora me diga uma coisa. E se esse som não fosse apenas seu? Rafael Menezes tinha 32 anos e dormia mal desde os 23. Não era insônia comum. Era a espécie de vigília que nasce do excesso de consciência. Aquele estado em que a mente recusa o descanso porque está convencida de que algo, em algum lugar, está errado. Ele acordava às 3 da manhã com a sensação de ter esquecido uma tarefa urgente. Acordava às 4 com o coração acelerado sem motivo. Acordava às 5 olhando para o teto como se o teto fosse olhar de volta. Os médicos chamavam de transtorno de ansiedade generalizada. Rafael chamava de maldição de família. Sua mãe era assim. Seu avô também. Pessoas que jamais conseguiam abandonar completamente a consciência do próprio corpo. Quando a empresa de cardiologia digital onde trabalhava como desenvolvedor de software decidiu testar um novo dispositivo de monitoramento cardíaco, Rafael foi o primeiro voluntário. O aparelho se chamava Pulso, um pequeno sensor adesivo abaixo da clavícula esquerda, conectado via Bluetooth a um aplicativo no celular. Ele monitorava não apenas a frequência cardíaca, mas padrões, variações, anomalias. A inteligência artificial por trás do sistema prometia identificar arritmias antes mesmo que o próprio paciente as sentisse. Você vai aprender a confiar no seu coração, disse a doutora Helena Souza, coordenadora do projeto, colocando o sensor sobre a pele de Rafael com dedos precisos e frios. Muitos pacientes com ansiedade desenvolvem uma relação adversarial com o próprio corpo. Esse dispositivo inverte isso. Rafael olhou para a tela do celular. O aplicativo estava carregando. Uma linha verde pulsava suavemente. Tum, 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 tum. Parece que está funcionando, ele disse. A médica sorriu, mas não respondeu imediatamente. Ficou olhando para a linha verde por 2, 3, 4 segundos a mais do que seria necessário. Sim, ela finalmente disse. Está funcionando. Na primeira semana, Rafael dormiu melhor do que em anos. Havia algo de paradoxalmente reconfortante em ver os próprios batimentos transformados em dados, números, gráficos. O coração deixava de ser uma coisa misteriosa e assustadora no centro do peito e passava a ser um órgão documentado, monitorado, compreendido. 68 batimentos por minuto em repouso. Pico de 92 durante reuniões estressantes. Descida para 56 no sono profundo. Seu corpo era, afinal, previsível. Na segunda semana, o aplicativo começou a se comportar de forma estranha. A primeira anomalia foi pequena. Rafael estava lavando a louça, sozinho no apartamento, às 10h30 da noite, quando o celular vibrou. Uma notificação do pulso. Variação detectada. 14 batimentos acima da linha de base. Causa: indeterminada. Ele checou o gráfico. O pico era real. Tinha acontecido às 22h07, enquanto ele secava um copo. Nada justificava aquela aceleração. Ele foi para a cama sem pensar muito no assunto. Na segunda anomalia, 3 dias depois, Rafael estava lendo no sofá quando a linha no aplicativo fez algo que ela não deveria ser capaz de fazer. Ela oscilou. Não no sentido de uma arritmia, no sentido de que a linha verde, que representava seu coração, pareceu por um instante se dividir, como se houvesse 2 ritmos sobrepostos, 2 pulsos ligeiramente fora de fase um com o outro. Ele olhou mais de perto, piscou. A linha era uma linha normal outra vez. Ele foi dormir dizendo para si mesmo que tinha sido cansaço visual. Na terceira anomalia, ele não conseguiu mais se convencer disso. Eram 2 horas da manhã. Rafael tinha acordado do nada, como de costume, e estava deitado no escuro, respirando devagar. Ele alcançou o celular na mesinha de cabeceira para checar os batimentos. Um hábito novo,
quase reconfortante. A tela do aplicativo estava ligada, o gráfico estava ativo e havia duas linhas. Uma verde, que ele reconhecia como sua, 61 batimentos por minuto, regular. Uma vermelha, que ele nunca tinha visto antes, 53 batimentos por minuto, também regular. As duas linhas pulsavam em ritmos ligeiramente diferentes, como se houvesse dois corações sendo monitorados. Rafael ficou tão imóvel que parou de respirar por quase 10 segundos. Então a linha vermelha acelerou. 53, 60, 70, 85. Como se a outra coisa tivesse percebido o que ele estava olhando. Provavelmente um bug, disse a doutora Helena Souza sem levantar os olhos da tela do computador. O aplicativo ainda está em beta. Essas sobreposições de sinal acontecem às vezes. Uma linha vermelha, Rafael insistiu, com batimentos diferentes dos meus. Interferência de outro dispositivo Bluetooth, um celular do vizinho talvez, ou um relógio inteligente. Ela digitou algo rapidamente. Vou registrar o incidente no sistema. Rafael olhou para ela. Helena Souza tinha uns 50 anos, cabelos pretos cortados reto na altura do queixo, óculos de armação fina. Ela sempre parecia estar pensando em outra coisa enquanto falava com ele. Você poderia pelo menos olhar para os dados? Ele pediu. Tenho tudo salvo. Ela hesitou por apenas um segundo, quase imperceptível. Me manda por e-mail. Ele mandou naquela mesma tarde. Ela não respondeu. 2 dias depois, Rafael voltou à clínica sem agendar horário. A recepcionista disse que a doutora Souza estava em reunião. Rafael disse que esperaria. Esperou 40 minutos. Quando Helena finalmente saiu para o corredor e o viu, algo aconteceu no rosto dela. Não exatamente medo, mas algo adjacente ao medo. O reconhecimento de um problema que ela esperava que não fosse mais aparecer. Rafael, doutora Souza. Ela o guiou para uma sala pequena, fechou a porta, ficou de pé. Você mandou os dados para mais alguém? Por quê? Ela cruzou os braços, olhou para o chão por um momento. Quando levantou os olhos, alguma coisa tinha mudado neles. Você não é o primeiro, ela disse, com a segunda linha. O silêncio que se seguiu tinha textura, peso. Quantos? Rafael perguntou. 6 nos últimos 4 meses. Ela respirou fundo. Todos voluntários do programa, todos com histórico de distúrbios do sono. O que aconteceu com eles? Helena abriu a boca, fechou. 3 abandonaram o programa. 2 estão bem, aparentemente. Ela fez uma pausa. 1 está internado. Internado por quê? Ele tentou remover o sensor cirurgicamente, em casa, com uma tesoura. A voz dela era clínica, mas Rafael podia ver os nós dos dedos dela brancos onde apertavam o próprio cotovelo. Ele disse que precisava tirar a coisa de dentro dele antes que ela chegasse mais perto. Rafael sentiu o sensor abaixo da clavícula como uma queimadura súbita. Levantou a mão para o peito instintivamente. Tire isso de mim, agora! Helena, agora! O sensor foi removido. Rafael voltou para casa, jogou o dispositivo no vaso sanitário e deu a descarga. Dormiu 16 horas seguidas. Quando acordou, era quase meio-dia. O sol entrava pela janela. Ele ficou deitado por um longo tempo, sentindo o próprio coração. Tum-tum, tum-tum. Normal, regular, só seu. Ele respirou com alívio pela primeira vez em semanas. Foi no terceiro dia, sem o sensor, que ele percebeu que ainda conseguia ouvir os 2 ritmos. Não no celular, não em nenhum aplicativo. No silêncio do próprio corpo, quando ficava muito quieto, havia uma diferença sutil na forma como o sangue soava nas próprias veias. Como se o eco chegasse um pouco atrasado. Como se cada batimento seu fosse seguido por um segundo batimento, mais fraco, mais fundo, vindo de um lugar que não devia ter batimentos. Distúrbios calmo. Ele foi a um cardiologista. Eletrocardiograma perfeito. Ecocardiograma normal. O médico disse que ele estava absolutamente saudável. O senhor provavelmente está com hipervigilância somática, disse o médico, com a segurança levemente condescendente de quem já viu esse tipo de coisa antes. O dispositivo que usou treinou seu cérebro a monitorar demais o próprio corpo. É passageiro. Rafael foi para casa.
Preparou o jantar. Comeu. Lavou a louça. Às 10h30 da noite, parado na cozinha, sentiu o segundo batimento forte o suficiente para fazer seus dedos tremerem ao redor do copo. Tum. Não era ansiedade, não era eco. Era outro ritmo, sobreposto ao seu, como uma segunda voz cantando a mesma música em outro tom. E estava mais forte do que na semana anterior, mais próximo. Naquela noite, Rafael não dormiu. Ficou deitado de costas no escuro, mãos abertas sobre o peito, sentindo. O seu ritmo era 60 batimentos por minuto. O outro ritmo era 47, lento, pesado, paciente, como o passo de algo que não tem pressa, porque sabe que vai chegar. Ele ligou para a doutora Helena às 3 da manhã. Ela atendeu no segundo toque, o que significava que ela também não estava dormindo. Ainda está aqui, ele disse sem preâmbulo. Ela ficou em silêncio por um momento. Rafael, eu preciso te contar uma coisa que não te contei na clínica. Pode falar. O sensor não criou nada. A voz dela era baixa, cuidadosa. Ele detectou. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. O frio que desceu pela espinha de Rafael não tinha temperatura. Era mais profundo que físico. O que você quer dizer? O pulso foi desenvolvido para detectar anomalias cardíacas, mas em 6 pacientes, todos com o mesmo perfil, todos com distúrbios do sono de longa data, ele encontrou alguma coisa que não deveria estar lá. Ela respirou. Não sabemos o que é. Sabemos que está dentro do sistema cardiovascular. Sabemos que se move e sabemos que o sensor não fez nada além de revelar a presença dela. Tirar o sensor não muda nada, Rafael disse. Não era uma pergunta. Não. Ele ficou olhando para o teto. O que aconteceu com o homem que tentou se operar? Ele está melhor. Uma pausa. Fisicamente está bem, mas ele diz que ainda ouve, que é mais alto agora do que antes, que quando fica em silêncio consegue sentir os passos. Os passos? É o que ele chama, os batimentos do outro ritmo. Ele diz que parece uma coisa descendo um corredor. Cada batimento, um passo, e o corredor vai ficando mais curto. Rafael fechou os olhos. Tum, tum, tum. O que está no fim do corredor? Ele perguntou. Helena não respondeu imediatamente. Quando falou, a voz estava diferente, menor. Não sei, mas os 3 pacientes que abandonaram o programa e ficaram bem têm uma coisa em comum. O quê? Eles pararam de prestar atenção. Rafael desligou o telefone e ficou no escuro por um longo tempo. Pararam de prestar atenção. Ele pensou na lógica disso. Se a coisa usava os batimentos do coração como caminho, se cada tum-tum era um passo dela se aproximando pelos corredores internos, pelo tecido e pelo sangue, então prestar atenção seria o mesmo que iluminar o caminho para ela, seria convidar. Cada vez que ele se deitava no silêncio e escutava, cada vez que abria o aplicativo ansiosamente, cada vez que colocava a mão no peito e aguçava os sentidos para perceber aquele segundo ritmo, ele estava chamando. Tum, tum. Lá estava. 45 batimentos por minuto agora. Ficou mais lento? Não. Mais pesado, mais presente, como se tivesse chegado perto o suficiente para encher o espaço. Não preste atenção. Não escute. Não convide. Rafael se levantou da cama, foi até a sala, ligou a televisão no volume alto. Colocou uma comédia, riu ou tentou rir. Ficou assistindo, forçando os olhos na tela, forçando os ouvidos no áudio, forçando a mente para fora do peito. Funcionou, por um tempo. Às 6 da manhã, exausto, mas ainda acordado, ele sentiu apenas um ritmo, o seu. Rafael desenvolveu um sistema. Barulho constante, música, podcast, televisão, qualquer coisa que ocupasse o silêncio, especialmente à noite, especialmente quando acordava às 3 da manhã com aquela velha sensação de alerta. Antes, quando acordava, ele ficava imóvel na escuridão. Agora, acordava e imediatamente ligava o celular, não para checar batimentos, mas para tocar algo, uma conversa, uma série, qualquer coisa. Funcionou por 23 dias. No 24º dia, houve uma queda de energia.
Às 2h40 da madrugada, o apartamento inteiro mergulhou no escuro. A televisão apagou, o ventilador parou, o roteador Wi-Fi piscou e morreu. Até a luz do relógio digital na cozinha sumiu. Rafael ficou no escuro absoluto. Silêncio absoluto. Ele ficou imóvel por 1 segundo. 2. Tentou se levantar para pegar o celular, mas o celular estava descarregado. Ele tinha esquecido de carregar. Tum-tum. O seu coração. Tum. O outro. Mais forte do que nunca. Mais perto do que nunca. 41 batimentos por minuto. Lento e deliberado. E cada batimento soava como se viesse de dentro da própria caixa torácica. Não de fora, não de longe. De dentro. No mesmo espaço. Na mesma câmara. Rafael não respirou. Ficou completamente imóvel. Não preste atenção. Não escute. Não convide. Mas era impossível não ouvir. Era o tipo de som que enchia o escuro, que se misturava com o próprio sangue nos ouvidos, que você não consegue desouvir uma vez que percebeu. Tum, tum, tum. E então, pela primeira vez, ele sentiu. Não ouviu. Sentiu. Alguma coisa dentro do peito que não era músculo, não era sangue, não era osso. Alguma coisa que estava usando o coração como uma porta, como um corredor, como um endereço. Uma presença que tinha estado se aproximando há semanas, batimento a batimento, passo a passo, pelo comprimento invisível de uma anatomia que ela conhecia melhor do que ele, e que agora estava do lado de dentro da porta, batendo para entrar no quarto. Tum, tum, tum. A luz voltou às 3h07. Rafael estava sentado no chão da sala, as costas contra a parede, os joelhos no peito, as mãos sobre as orelhas. Quando o ventilador voltou a girar e o roteador piscou de volta à vida, ele ficou olhando para a luz do teto por um longo tempo sem se mover. Seu coração batia em 62 por minuto. Só seu. Ele ligou para a doutora Helena às 3h40. Ela chegou ao quarto, ele disse. Eu senti. Helena ficou em silêncio. Ela bateu por dentro, como se estivesse na outra face de uma porta que eu não sabia que existia. Rafael, a voz dela estava diferente agora, mais urgente. Eu preciso te dizer algo que aprendi depois da nossa última conversa, sobre os pacientes que ficaram bem. Eles pararam de prestar atenção. Sim, mas não é só isso. Eles também pararam de ter medo. Ela fez uma pausa. A coisa usa 2 caminhos. O silêncio, que você aprendeu a bloquear, e o medo. O medo acelera o coração. Batimentos acelerados são mais fáceis de usar. Rafael pensou nisso. Então, pânico é um convite duplo. Exatamente. Ele respirou. E os que não ficaram bem? Silêncio mais longo. O homem que se operou, quando ele acordou do sedativo que usou para a cirurgia, ele disse que estava tranquilo, sem dor. Mas havia uma coisa errada com os olhos dele. O que você quer dizer? Disturbante calma. Os olhos dele piscam na cadência errada. A voz da médica era quase um sussurro agora. A enfermeira que cuida dele percebeu depois de uns dias. Os olhos dele piscam 1 vez por segundo. Regular, mecânico. Helena parou. Quando continuou, havia um tremor que ela estava claramente tentando controlar. Na mesma cadência dos 47 batimentos por minuto da linha vermelha. Rafael ficou tão imóvel quanto o ar antes de uma tempestade. Ela entrou nele, ele disse. Não. Pior. Uma respiração. Ele deixou de ser ele. Não sei o que aconteceu com Rafael depois dessa noite. Sei que ele parou de atender os telefonemas da clínica. Sei que a doutora Helena tentou uma visita domiciliar e ninguém atendeu a porta. Sei que o síndico do prédio entrou no apartamento 3 semanas depois, chamado por um vizinho que reclamou de barulho, ou, mais especificamente, de ausência de barulho. O vizinho disse que o apartamento do Rafael era sempre barulhento. Televisão, música, podcast. E, de repente, parou. O apartamento estava vazio, mas não do jeito normal.
Estava vazio do jeito em que você percebe que alguém parou no meio de tudo. Café frio no fogão, janela aberta, celular carregando na tomada, ligado, bateria cheia, mas com o aplicativo do pulso aberto na tela. Com uma linha verde e uma linha vermelha. Mas a linha vermelha estava sobreposta à verde agora, exatamente na mesma frequência, exatamente na mesma cadência, como se os dois ritmos tivessem finalmente se tornado um. Agora me diz uma coisa. Você está lendo isso em silêncio? Coloca a mão no peito. Sente. Tum, tum. Seu coração. Espera mais um segundo. Tum. Esse segundo batimento. Aquele que chegou um instante depois do primeiro. Aquele que você nunca tinha percebido antes. Você sempre achou que era só o eco. Mas agora que eu te disse, agora que você está prestando atenção, você tem certeza?